Um professor representa para mim uma pessoa que a gente pode desenvolver uma relação de confiança. O trabalho deles na nossa vida é essencial. Sem professor a gente não é nada, que a nossa base da nossa educação vem deles. Os professores são muito importantes na nossa vida porque eles nos ensinam valores, ser pessoas melhores, né? Tipo, eu acho que hoje em dia eu sou quem eu sou por causa de cada professor que passou na minha vida. Eles moldam o caráter das pessoas. Meus pais são professores e eu sei muito bem como que é viver isso. Tem figuras muito marcantes da escola para mim, que eu me recordo até hoje, da forma que eles ensinaram, que me tocaram no meu coração, assim. E são figuras que eu vou levar, tenho certeza, para a vida toda. Constrói na gente amor, educação, e isso é muito importante no desenvolvimento dos alunos. Eu lembro que eu tinha uma professora no ensino médio e que a gente sempre ia conversar com ela quando a gente tinha algum problema, e isso é muito marcante na minha vida. E queria agradecer muito a todos eles e dizer que eu tenho uma avó que é professora e que ela sempre esteve lá em cima de mim me ajudando para tudo que eu precisava. E ela é, assim, uma das minhas bases para eu estar onde eu estou hoje. Olá, eu e a equipe da UFN TV esperamos que todos estejam muito bem para acompanhar o universo acadêmico. Sábado, 15 de outubro, é o Dia do Professor e por ser uma data especial, o Universo Acadêmico preparou uma série de depoimentos com acadêmicos e acadêmicas da UFN. O primeiro deles rodou aí e abriu o programa de hoje. Então, olha só, daqui a pouco tem mais. Siga conosco, tá bom? Outubro é rosa para reforçar a luta contra o câncer de mama. A campanha de conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama existe desde o final dos anos 80 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela ganhou força no início deste século. E desde então, muita coisa se fala sobre a doença e sobre a campanha do Outubro Rosa. Em busca de mais informações, o Universo Acadêmico recebe hoje uma convidada. É a professora do curso de enfermagem da UFN, Silvana Cruz da Silva. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Universo Acadêmico. Tudo bem? Pode entrar. Tudo bom? Tudo bem. Tudo certo? Obrigada. Prof, em primeiro lugar, com alguns dias de antecedência, muitas horas também, feliz Dia do Professor para a senhora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, Rogério. Eu quero saber, prof, de tudo que já foi dito até hoje, e aqui no Brasil, como eu acabei de falar agora, a campanha do Outubro Rosa, ela se intensificou muito no início deste século. O que ainda falta ser dito no Outubro Rosa sobre o câncer de mama, professora? É uma ótima pergunta essa, principalmente, Rogério, se nós pensarmos nesse momento que nós estamos vivendo pós-pandemia. Então, nos últimos 2 anos, muitas mulheres deixaram de realizar os exames de rastreamento, que são aqueles que as mulheres devem realizar antes de ter algum sintoma, antes de perceber algum sinal do câncer de mama. Então, assim, a gente precisa intensificar e as autoridades, né, estão trabalhando para que a gente possa ter maior número de realização desses exames e acredito que é justamente a gente também estimular que essas informações do conhecimento para que as mulheres se olhem, se toquem, saibam como identificar nelas e não tenham medo de se conhecer, de se olhar para uma identificação precoce sempre de qualquer alteração. É um direito de todas as mulheres. Agora, professora, nisso exatamente em que a senhora colocou, talvez isso seja hoje o maior obstáculo, essa questão da demora, muitas vezes, por exame preventivo, que deve ocorrer pelo menos uma vez por ano a partir dos 40 anos de idade? Isso, Rogério, a gente tem, pelo Ministério da Saúde, a orientação é que se faça de 2 em 2 anos a mamografia de rastreamento, quando não tem sintomas, isso segundo o Ministério da Saúde. E segundo a Associação Brasileira de Mastologia e de Ginecologia e Obstetrícia, a orientação é a partir dos 40 anos todos os anos. Então, essa diferença também de orientação, por vezes, pode fazer com que alguns exames demorem um pouco mais ou de acordo com as prerrogativas dos municípios. Mas, obviamente, né, então, cada vez mais é investido para que esses exames eles sejam realizados de forma rápida, tendo em vista que qualquer mulher ou homem que identificar alguma alteração no seu corpo, principalmente nessa região das mamas, das axilas, busque o atendimento de saúde, ou numa unidade básica de saúde, ou do seu médico de confiança,
que essa pessoa vai ter, então, prioridade para ser encaminhada para os exames de mamografia ou de imagem, enfim, conforme a necessidade. Sim. Professora, a gente está numa semana bastante agitada para vocês lá no curso de enfermagem. A gente tem imagens aqui, ó, do laboratório lá do curso, que está todo decorado e de forma, assim, eu diria, alusiva ao Outubro Rosa. Né? Olha só, tá muito bacana, muito legal mesmo isso. As pessoas, inclusive, da comunidade que passarem, podem passar lá para conhecer, né? Podem e devem. Semana que vem, no dia 20, os alunos da enfermagem do 6º ano, que estão trabalhando, estudando sobre a saúde da mulher, eles vão estar, então, em locais, nos intervalos da manhã e da tarde, falando com os colegas, anunciando, então, né, um agendamento que a gente vai ter de coleta de citopatológico para câncer de colo de útero e para avaliação clínica das mamas, que será realizado no nosso laboratório de enfermagem. Perfeito. Prof, claro que a gente conversou com alguns acadêmicos e acadêmicas aqui da UFN também sobre esse assunto, afinal de contas ele faz parte da vida de todos nós. Vamos ver algumas perguntas agora e eu gostaria que a professora respondesse a esses acadêmicos. A gente começa com a primeira pergunta aqui na tela agora. Vamos lá. Eu sou a Maria Eduarda, eu faço psicologia e como que se diagnostica o câncer de mama? É uma ótima pergunta da Maria Eduarda. O câncer de mama, para ser diagnosticado, ele então é um diagnóstico médico, né? A mulher, existem alguns exames, como a mamografia e também o exame clínico das mamas, que a gente pode identificar alguma alteração, mas não necessariamente aquele tumor, aquele tumor, ele vai ser considerado um câncer de mama. Então, para ser considerado, precisa ser realizada uma biópsia, que é a retirada de uma partezinha daquelas células ali, daquela lesão, para identificação histológica, para ver quais são as células que estão ali, se realmente significa, né, um câncer de mama, ou também estadiamento, né, em que nível está a evolução desse câncer. Sim, temos a segunda pergunta na tela agora. Eu sou Isabela, eu curso psicologia e eu queria saber quais são os cuidados que a pessoa deve tomar quando ela é diagnosticada com o câncer. Então, os cuidados, ela deve manter e continuar os cuidados preventivos, que a gente sempre fala, de boa alimentação, atividade física, mas o mais importante é que ela vá sempre nas consultas e faça o tratamento de acordo com aquilo que foi planejado, qual foi a estratégia para aquele tipo do tumor que ela tem e também as características dessa pessoa. Então, de acordo com a idade dessa mulher ou deste homem, de acordo com as comorbidades, as doenças que tem ou não tem. Então, tudo isso vai nos mostrar qual vai ser a estratégia de tratamento e aí que ela mantenha. Né? As mulheres que são diagnosticadas, por mais que elas possam realizar, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, diversos tratamentos, elas precisam ser acompanhadas por um período de tempo, de 5 a 8 anos, até serem liberadas depois também desse... Sim. Professora, agora tem uma pergunta bem curiosa, olha só. Meu nome é Matheus, eu faço psicologia e eu gostaria de saber como funciona o diagnóstico para o homem do câncer de mama. Que bom. Obrigada, Matheus. Assim, nós temos 60... o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, pressupôs para 2022, esse nosso ano agora, 66 mil casos de câncer de mama. Desses 66 mil casos, 1% apenas são em homens. Mas mesmo assim a gente precisa ficar atento também nessas alterações nos homens, tendo em vista que os homens eles quase não buscam atendimento médico. Os homens eles têm o seu autocuidado um pouco mais fragilizado por devido a N questões, né? Sim. Mas principalmente pelas nossas questões culturais, enfim. Então é importante que ele esteja atento a qualquer alteração. E as alterações no homem são as mesmas nas mulheres. Então, qualquer nódulo, carocinho que ele identificar na região da mama e na região da axila, né, mais abaixo assim da nossa clavícula. Sim. Então qualquer alteração, qualquer nódulo, caroço, secreção que saia espontaneamente dos mamilos, ou então a pele da mama mais avermelhada, mais enrugada, como casca de laranja, que a gente sempre fala, Sim. são alguns sinais que a gente precisa estar atento para buscar um atendimento para avaliar qual é essa alteração. Por quê? Sim. Última pergunta dos acadêmicos aqui, Bruno. Claro. Oi, meu nome é Luísa Faco, eu faço psicologia
Eu gostaria de saber como se faz o autoteste. Luísa, então assim, o autoexame das mamas, ele, por muitos anos, a gente sempre ensinou as mulheres a como fazer, né? E alguns estudos mais recentes nos mostraram que as mulheres ficavam tão preocupadas em fazer o passo a passo direitinho que acabavam ficando muito ansiosas, nervosas ou buscando atendimento, às vezes, sem ter uma real necessidade. Então, o que a gente está sempre estimulando? Que as mulheres busquem informação do que pode ou não pode acontecer, né? Mas, além de tudo, se olharem. Olhar na frente do espelho, ver se as mamas estão simétricas, se tem alguma alteração na pele, se tem se realmente ela sente durante o banho, né? Então ela se toca, se conhece, porque se ela for no ginecologista ou fazer a coleta dos exames uma vez ao ano, só naquele momento ela vai ser examinada. Sendo que em casa, todos os meses, então, ela pode estar identificando qualquer alteração. Sim. Para encerrar agora esse nosso bate-papo, a gente tem que acabar também com aquela história do mito de que quem procura acha. Isso muitas vezes é um bloqueio psicológico para as mulheres. De que forma acabar com isso? Olha, é muito mais complexo do que parece, né? Porque também é algo que já está muito, muito forte em nós. Mas a gente busca estimular e informar essas mulheres que o câncer de mama, em 95% dos casos, quando detectado nos seus estágios iniciais, eles têm um alto índice de cura. Eles podem ser curáveis, 95% dos casos. Então, quanto antes elas identificarem qualquer alteração, antes se inicia o tratamento e provavelmente, então, uma cura antecipada, né, o que a gente espera. Por isso, mesmo existindo essa ansiedade, esses mitos, a gente precisa estimular para que as mulheres se busquem, se informem e busquem esses atendimentos de saúde. Sim, perfeito. Prof, só para a gente reforçar então, o que vai ter na semana que vem no curso de enfermagem aqui da UFN, ó. Tá aparecendo na tela aí, tá todo mundo convidado, né, professora? Isso, então, os nossos colaboradores aqui da instituição, a comunidade externa, pode vir buscar o agendamento das coletas de preventivo, avaliação clínica das mamas. A gente vai estar também com um momento mais lúdico, né, aqui nos intervalos da nossa instituição. Tá certo. Professora Silvana Cruz da Silva, que é aqui do curso de enfermagem da UFN. Muito obrigado pela sua participação e mais uma vez, feliz dia do professor. Muito obrigada, Rogério, muito obrigada. Nós é que agradecemos esses seus esclarecimentos. Pessoal, agora nós vamos mostrar outra homenagem àquelas pessoas que compartilham o que sabem e mudam a história de quem aprende. Um professor representa inspiração, aqui dentro da UFN, carinho, afeto. Eu não sou de Santa Maria, então é uma família que eu acabei criando aqui dentro da universidade. O professor, para mim, sempre foi uma fonte de apoio, um segundo pai, uma segunda mãe. Especialmente meu professor de ensino médio, o Givas, de física. Não que eu gostasse de física, mas ele realmente sempre nos apoiou bastante, várias conversas, a gente confuso com o que ia fazer na faculdade, assim, ele apoiava, ele conversava, ele perguntava como é que a gente estava. E não simplesmente chegava, dava bom dia, dava aula, assim. Ele sempre foi muito carinhoso com todo mundo e sempre nos ajudou bastante. O professor representa na minha vida a minha formação profissional, o que eu quero ser no futuro. Os ensinamentos e aprendizados que passam para mim, eu passarei para as pessoas que vão me envolver ao longo da minha vida. Ele é a base de tudo, porque sem os professores a gente não tem como ir para frente no profissional, né? Então, fora todo o suporte que eles nos dão, eles são realmente a base de tudo na graduação. Se não fosse por eles, a gente não teria tão bons profissionais aqui na cidade quanto a gente tem hoje em dia. Qualquer coisa que passa na minha vida, há dificuldades profissionais, até pessoal, eu tenho o apoio de todos os professores, eu me sinto muito acolhida aqui dentro. O professor, ele contribui para a nossa construção social e para a realização dos nossos sonhos. Para mim, professor sempre vai ser aquela pessoa que te ajuda independente do que tu precisar, não só na matéria que ele dá, sabe? Não só na cadeira, sempre vai estar disposto, sempre vai gostar de conversar contigo e tu sempre vai poder contar com ele. E daqui a pouco tem ainda mais, hein?
O descarte correto do plástico é muito importante para o cuidado ao meio ambiente, pois um projeto de extensão da UFN com as escolas aqui de Santa Maria tenta reforçar essa necessidade e mostrar que a mesma ação pode gerar oportunidades empreendedoras também. Essa pesquisa ela surge de uma inquietação nossa, né? Não dá mais para fazer pesquisa sobre essa preocupação, esse cenário atual em relação ao meio ambiente, mas nós precisávamos de algo a mais, algo que mexesse no dia a dia, né, das pessoas também. 11 milhões de toneladas. Essa é a quantidade de lixo plástico que o Brasil produz por ano. Em 2020, apenas 23,1% dos resíduos plásticos pós-consumo foram reciclados. Promover a educação ambiental focada na sustentabilidade, incentivando os alunos a reaproveitarem ou reutilizarem as tampinhas de garrafa PET, tampinha de shampoo, de condicionador, de potes, para que essas tampinhas elas não sejam só reutilizadas, elas sejam recicladas, formando novos produtos. O projeto multidisciplinar busca diminuir os impactos do descarte incorreto do resíduo na natureza. Além disso, incentiva a conscientização e a responsabilidade com o meio ambiente. É necessário que a gente converse com a comunidade escolar, a universidade e a comunidade escolar para se criar e pensar sobre estratégias e sobre a forma de viver em relação ao consumo. As crianças são o nosso futuro, então já tem que começar desde o início a educação sobre como reciclar, como que é importante a reciclagem. O projeto mostra como o reaproveitamento pode ser uma forma de empreendedorismo. As máquinas trituradoras, extrusoras, uma prensa e um forno dão o suporte para que a reciclagem beneficie tanto famílias quanto a natureza. A proposta inicial é que os alunos da educação básica venham até a UFN para observar o processo, para trazer as tampinhas e para produzir coletivamente os produtos. Então, tudo isso aqui é feito por meio de um processo químico que passa da trituração, do aquecimento e da transformação da tampinha plástica em um novo produto. Assim como a escola vai à universidade, a universidade também vai à escola. Além das máquinas, o projeto também desenvolveu laboratórios portáteis, que fazem das aulas de ciências uma experiência mais completa aos alunos. São mini laboratórios, laboratórios móveis, que o professor de ciência ou a professora de ciências transitam nas salas, dentro da escola. Esses experimentos gerados nesses laboratórios portáteis, todos eles são experimentos vinculados ao plástico. Desenvolvemos o estudo das densidades do plástico. Também o filtro de água já foi aplicado, inclusive com os anos iniciais, né, para demonstrar a importância da água limpa. Então, assim, a gente já vem, né, trabalhando. Na Feira de Ciências da Escola também esses kits já foram explorados. Então, tem sido bem gratificante e tem nos auxiliado muito, né, na prática de sala de aula. O projeto criado dentro da UFN é fomentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Nas discussões com a comunidade, professores e bolsistas mostram como o avanço das tecnologias e a pesquisa podem mudar a realidade do meio ambiente e das famílias. O futuro nosso depende da gente arrumar o agora. Cuidar do meio ambiente agora, senão o meio ambiente do futuro não vai estar bom. É isso aí. E cuidar do futuro também é a proposta do vestibular de verão da UFN. Tem período de inscrição aberto até o dia 10 de novembro. As provas ocorrem nos dias 5 e 6 de dezembro. As formas de ingresso são escolhidas pelos candidatos de acordo com a graduação escolhida. Entra no site ufn.edu.br e busca por mais informações que podem fazer a diferença e colocar você na UFN em 2023. Vestibular de verão UFN. Viva sua transformação!
Quem promove a transformação pelo conhecimento que compartilha uma vida inteira são os professores. Por isso, é hora da gente acompanhar mais uma homenagem. 15 de outubro é o dia deles. Cada professor que passou pela minha vida simbolizou assim uma sabedoria, literalmente, sabe? Cada um contribuiu para a minha forma de pensar crítica, para o meu desenvolvimento e até para o meu discernimento para me chegar aqui na UFN e me dar conta que eu gostaria de fazer a enfermagem. E eu tenho tias que também são professoras. Então, desde o começo eu já tive esse incentivo de buscar através da educação uma forma de me expressar, mas também de poder mudar o mundo. Como é dia dos professores, eu estava pensando o que seriam os professores na minha vida, o que foram, o que são atualmente. E eu tenho uma inspiração diária que é em casa, que é a minha mãe, que está sempre comigo. Ela me inspira muito, assim como meus professores do ensino fundamental, que eu recordo de todos, do ensino médio e agora da faculdade. Em comemoração ao Dia do Professor, eu queria agradecer a todos os professores ao longo de toda a minha trajetória. E eu posso dizer que tem alguns professores que eu considero como se fossem pais, que sempre ensinaram e buscaram o melhor para os alunos e para mim também. O professor representa na minha vida muitas coisas, principalmente sabedoria. Eu tenho um carinho enorme por todos os professores, eles me ajudam muito. Na minha vida, os professores tiveram um papel muito importante, que foi de estimular habilidades que eu tinha, de me acolher muitas vezes. Ter um professor é ter também um abrigo, é ter alguém que nos ajude a olhar para o horizonte de uma forma diferente e mais do que isso, é alguém que nos estimula a pensar diferente e a trazer novas reflexões. O papel que eles desempenham é extremamente importante e eu sou grata a todos os professores, aos professores do meu curso também, que é o Design de Moda, incríveis e me ajudaram muito na minha caminhada a ter segurança, enfim, a desenvolver minhas habilidades. Então, parabéns a todos os professores. É isso aí, pessoal. O Universo Acadêmico fica por aqui. Siga o UFN nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. A gente se despede no ritmo do dia 15 de outubro, Dia do Professor. Um abraço enorme de toda a nossa equipe a todos eles. E um bom fim de semana para todo mundo também. Tchau! Um professor, para mim... Eu olho para a câmera? Isso. Um professor representa para mim uma pessoa que a gente pode desenvolver uma relação de confiança. Travei, desculpa. Eu tenho que olhar diretamente ali. Não vai dar certo. Vamos de novo, então. Claro, vamos de novo. Depois tem pra aula, né? Já estamos atrasados. Eu preciso me apresentar ou não? Então eu acho que é isso. Muito legal, muito legal. Ai, que